Olá pessoal, aqui é o professor Zenilton, professor de Química. Nós vamos comentar as questões dos conhecimentos específicos do vestibular da Universidade Federal do Paraná 2015. Na questão número 3, é uma questão envolvendo o cloro ativo e a água sanitária. Nessa solução, na verdade, você tem a presença do hipoclorito de sódio, NaClO, dissolvido em água, e ele tem uma ação oxidante muito forte pela presença do cloro nesse composto. Veja que o cloro é um elemento de alta eletronegatividade. Ele tem facilidade em roubar elétrons de outras espécies químicas, isso lhe confere um alto poder oxidante. Em consequência, ele tem uma facilidade muito grande em degradação da matéria orgânica. E, com isso, ele evita a proliferação, ou impede, em grande parte, a proliferação de micro-organismos. Por exemplo, como citado na questão, no enunciado que você observou, quando você consome uma verdura, fruta, um legume, sem fazer o cozimento desse alimento cru, correto? Então, aí você tem um poder oxidante, combatendo, então, a ação da matéria orgânica, que há proliferação de bactérias e protozoários na ação germicida dessa matéria orgânica. Numa segunda parte da questão, ele diz que a solução tem 2% de cloro ativo, mais especificamente 2% de hipoclorito de sódio, NaClO. E a partir daí, ele pediu para você mostrar os cálculos referentes a cálculo da concentração molar, mol por litro, ou quantidade de matéria por litro. Lembra, no enunciado você observou que a densidade da solução citada é de 1 grama por mililitro. Então você já poderia ali partir do princípio que as 10 gramas citadas correspondem a 10 mililitros. E a solução citada tem 2% em massa, MM, massa desse soluto em relação à massa da solução. Então o primeiro cálculo que você deve fazer é um cálculo de uma regra de 3, transformando, ou melhor, calculando, o valor correspondente ao 2% em massa. Então você devia fazer lá 10 gramas corresponde a 100%, 2% dá X em gramas. E encontramos o valor correspondente a 0,2 do grama. Com essa massa do hipoclorito de sódio, é calcular o número de mols. Então, faça primeiro a relação da massa molar. Massa molar do sódio, do cloro e do oxigênio. Na quantidade, 1 átomo de sódio, 1 de cloro e de oxigênio. E encontramos 74,5 gramas por mol do hipoclorito de sódio. Então, 1 mol, 74,5 gramas. O 0,2, que você encontrou no cálculo do percentual anterior, dá um valor Y. E encontramos 2,7 vezes 10 a menos 3 do mol nessa solução de 2%. E, finalmente, observe, essa solução foi preparada para 10 mililitros. E nós queremos mol por litro, segundo a pergunta no enunciado feito pelo examinador. Então, novamente, uma última regra de 3. Nós temos lá o 2,7 vezes 10 a menos 3 mol corresponde a um volume de 0,01 do litro. 10 mililitros, 1 centésimo do litro. Para 1 litro, o valor correspondente, que eu chamei de molaridade. Encontramos, então, 2,7 vezes 10 a menos 1 mol por litro. E aí está, então, o comentário da resolução da questão número 3. Muito bem, na questão número 8, nós temos que parabenizar quem elaborou a questão por dar a oportunidade àquele aluno bem preparado, nosso aluno que foi muito bem preparado ao longo desses vários meses de estudo, para um sistema tampão. Sistema muito importante dentro da físico-química, presente em estruturas fisiológicas, como mencionado na própria questão, de forma muito inteligente, no sangue humano. Então, primeiro, eu pedi para você descrever e conceituar o que significa um sistema e uma solução tampão. Olha, é sempre constituído de um ácido com baixo constante de ionização, ou seja, um ácido fraco, e o seu sal correspondente. O que quer dizer com isso? Um sal que tem o mesmo ânion do ácido. Ou melhor dizendo, uma solução tampão formada de uma base
com uma constante de ionização baixa, uma base fraca, com poder de ionização baixo, que é uma formação de íons na sua dissociação, a base, e o sal correspondente, ou seja, o sal com o ânion que também corresponde ao ânion da base. E a isso nós chamamos de par conjugado. Qual é a função da solução tampão? A função da solução tampão é evitar variações bruscas de pH no meio no qual ela está fazendo a sua função tamponada, ou seja, a adição de um ácido forte em quantidades limitantes. Isso não vai ser infinito. Quantidades limitantes, a adição desse ácido forte aumenta a concentração de H+. E a solução tampão vai bloquear esse aumento do aumento da concentração de H+, evitando a diminuição do pH. Isso acontece no sangue humano, como por exemplo, a presença do ácido carbônico e do sal bicarbonato de sódio, NaHCO3. É exatamente a solução tamponada no nosso sangue. Também pode acontecer de uma solução tampão apresentar-se com a adição de um grupamento OH-, ou seja, adição de um grupo de uma base forte. O que vai acontecer? O consumo desse OH- acrescentado vai ser pela presença do H+, deslocando o equilíbrio no sentido do ácido não ionizado e evitando o aumento da concentração do ânion OH-, consequentemente evitando a variação brusca ou aumento do pH. Muito bem, no item B da questão número 8, ele pede para você simular as condições fisiológicas para uma solução tamponada de pH igual a 7,2, considerando as concentrações dos sais de hidrogênio fosfato e hidrogênio fosfato. Essa condição só irá acontecer se você aplicar a equação de Anderson-Hasselbalch, considerando as concentrações do sal hidrogênio fosfato e de hidrogênio fosfato iguais. Porque perceba você, na equação de Anderson-Hasselbalch, você tem a seguinte expressão: pH é igual a pKa mais logaritmo da concentração do hidrogênio fosfato sobre o dihidrogênio fosfato. Nessa parte da equação onde se tem o log das duas concentrações, se ambas tiverem os valores iguais, nós teremos logaritmo igual a 1. E logaritmo de 1 é 0, na base 10. Consequentemente, o pH da solução será igual ao pKa, que é a condição exigida no item B. Muito bem, a questão número 9 é uma questão versando sobre o assunto de cinética química. Aliás, mais uma vez, parabenizando, uma questão muito bem elaborada para premiar o aluno que tem o domínio desse conteúdo tão importante dentro da físico-química. Ele apresentou 3 mecanismos e um gráfico da variação da concentração no eixo vertical em função da variação do tempo no eixo horizontal, concentração em mol por litro. Se você observar, a reação dada no enunciado é uma reação de decomposição do reagente A, transformando-se no produto B. E a estequiometria nos propõe a proporção de um mol do reagente A para um mol do produto B. No entanto, se você observar a relação dessa estequiometria que eu reportei agora com a variação da concentração do reagente A e formação do produto B no intervalo inicial de 10 minutos, você percebe que a taxa de variação do consumo do reagente A é muito maior do que a formação do produto B no mesmo intervalo. Isso nos leva a entender que a cinética apresenta a formação de um composto intermediário nesses primeiros 10 minutos, já que a relação do gráfico não é exatamente a relação estequiométrica proposta na equação. Então, o melhor mecanismo que mostra o gráfico em função dos 3 mecanismos apresentados é o número 2, com formação de um composto intermediário I. No item B da mesma questão, ele pede, a partir da lei da velocidade, V é igual à constante cinética, que multiplica a concentração do reagente A
elevado à primeira potência, ou seja, uma cinética da primeira ordem, como é que eu posso identificar essa equação de cinética de primeira ordem em cada um dos três mecanismos? No primeiro mecanismo, você evidencia que a concentração do reagente A é de primeira ordem. Então, a cinética se adapta a esse mecanismo e é uma reação elementar. No segundo mecanismo, você considera que ela tem uma etapa lenta. E não esqueça que a etapa lenta é a etapa determinante da velocidade do processo. Consequentemente, nós teríamos então, no segundo mecanismo, a etapa lenta do reagente A até a formação do complexo intermediário I. E para a terceira opção, onde ele colocou a seta de ou as setas, melhor dizendo, de reversibilidade, devemos considerar uma reação elementar, só que apenas no sentido direto, no sentido de decomposição do reagente A. Aí a equação sugerida, da cinética sugerida, se adapta também, nesta condição, a terceiro mecanismo. Eu deixo aqui então o meu abraço, né? Tenho certeza que você ao longo do ano, com todo o esforço, foi premiado com essas questões e sentiu-se muito à vontade em resolver as questões da nossa maravilhosa química. Um grande abraço a todos vocês.